Essa é a minha equipe, é o Wesley, a Raiz, o Vinícius, o Romeu e o Rocha. Nós vamos falar um pouco sobre os polímeros biodegradáveis. Que hoje em dia é uma grande necessidade que tem no nosso planeta, né? São produzidos muitos resíduos e muitas vezes não tem um destino correto, né? E nós temos uma ideia, né, que pode ajudar a melhorar, né, ou conter um pouco esse impacto. O polímero biodegrável é uma ideia que está contaminando o planeta. Bom, biodegradação. Biodegradação é um processo que consiste em uma reação física ou química, né, causada pela ação de micro-organismos. Biopolímeros são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água, enzimas e organismos vivos. Existem órgãos, né, que certificam os materiais quando eles são biodegradáveis ou não. Esses órgãos eles vão avaliar e testar os materiais para dar o selo se esse polímero realmente é um biodegradável. Nós temos a SPM, que é uma americana, que certifica se o material é biopolímero ou não. Nós temos um selo na Europa também. Nós temos esse selo no Japão, que é a Grepan. E aqui no Brasil nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normalmente, quando você adquire um desses selos, você consegue adquirir os outros também. Porque os objetivos de toda a maioria deles aí pode alterar alguma coisa, são os mesmos. Bom, para você ter aquele selo, eles exigem da seguinte maneira, né? Que o polímero ele apresente essas seguintes características: o crescimento de bactérias e fungos na superfície do material, o consumo de O2, a produção de CO2 e a perda de massa. Naturalmente, quando o polímero começa a se decompor na natureza, ele vai perdendo a sua massa original. A norma fala também que ele tem que se decompor em água do mar, água doce, água do mar, em lodos e em sistema de tratamento de água e diretamente em lodos também. Bom, efeitos ecotoxicológicos. Fugiria um pouco da ideia se o polímero fosse biodegradável e na hora que ele fosse compostado ou descartado, ele contaminasse o solo. Então, para ter esse selo, né, para não fugir, né, na ideia de, né, proteger o planeta, diminuir os impactos, esse material ele não pode contaminar o solo. Na hora que ele estiver se decompondo na natureza, ele não pode ter contaminantes. Ele não pode permitir que, onde ele for descartado, não possa ser cultivado outros tipos de plantações, etc. E agora a Raiz vai dar continuidade, né, desse trabalho. Muito obrigado pela atenção. Espera aí. Aqui. Vai para o YouTube depois. Bom, eu vou falar um pouco sobre os polímeros biodegradáveis da BASF. Primeiramente é o Ecoflex, que ele é 100% de fonte fóssil, onde ele é um copoliéster, onde a sua estrutura compõe de um ácido peritálico, um butanodiol e o ácido adípico. Depois o Ecovil, que é uma blenda de Ecoflex e 45% de PLA. PLA é ácido polilácteo, onde ele é obtido através da fermentação de polissacarídeos. E por fim o Ecobras, onde a gente se baseou para fazer o nosso projeto. Ele é uma blenda de Ecoflex e amido modificado, onde mais pra frente vocês vão descobrir o que é amido modificado. Bom, o Ecobras ele foi lançado na Brasiplast em 2007. Ele tem parceria com a Corn Products, onde é fornecido o amido, que foi o mesmo fornecido a nós. E ele foi desenvolvido na América do Sul. Ele possui mais 50% de matéria-prima renovável e ele é 100% biodegradável e compostável, onde a sua biodegradação é mais rápida do que os outros citados, o Ecoflex e o Ecovil. Aqui são algumas aplicações, como temos como exemplos os sacos para fins agrícolas, tubetes para reflorestamento, sacolas plásticas e frascos soprados. Bom, vou falar agora o objetivo do nosso projeto, que tem como adicionar características de biodegradabilidade
a um polímero poliolefínico, redução de custo e, consequentemente, a incentivar a produção industriais utilizando esses polímeros. Como eles são muito caros, reduzindo esse custo, talvez eles consigam produzir mais. Por que escolhemos esses objetivos? Para redução dos problemas econômicos, em questão de reutilizar esses plásticos, especificamente sacolas plásticas, são utilizadas uma vez e descartadas. Ambientais, como já todos sabem, os danos que elas causam na natureza. E sociais, aumentando a biodegradabilidade de uma sacola plástica, ela desaparecerá facilmente na natureza. E assim diminuindo, tendo que pessoas tendo que conviver no meio desses nichos. Essa é a campanha do Ministério do Meio Ambiente, onde tem como lema "Saco é um saco". Eles lançaram essa campanha para ter como conscientização a população de que a marca da utilização de sacolas plásticas no país estão ultrapassando de 12 bilhões por ano. Então, quer dizer, são muitas sacolas plásticas para ser descartadas em qualquer lugar, em ruas, tudo isso. Então, eles fizeram essa campanha para conscientizar a população para o uso devido dessas sacolas. Agora o Vinícius vai falar um pouco sobre as lendas que foram utilizadas no nosso projeto. Bom dia. No nosso projeto nós criamos uma blenda que é composta pelos seguintes materiais: polietileno de alta densidade, que é próprio para a extrusão de filmes. Também nós utilizamos o PEBD com 6% de ácido acrílico, amido de milho modificado e o glicerol, que é o plastificante. Falar um pouco sobre o polietileno de alta densidade, o motivo que a gente escolheu esse material e um breve histórico dele. Um cientista alemão, em 1898, descobriu acidentalmente uma massa branca enquanto ele criava um pesticida agrícola. Descobriu uma massa branca nesse processo. E dois amigos dele que caracterizaram o material e denominaram de polietileno. Em 1933, nos laboratórios da ICI, dois cientistas eles estavam fazendo experiência com polietileno e conseguiram, com processo de baixa pressão, formar o polietileno de alta densidade. Em 1963, dois cientistas italianos eles desenvolveram um catalisador que é capaz de diminuir a pressão da polimerização do polietileno. Essas são as propriedades do polietileno de alta densidade que fez com que a gente escolhesse para o nosso projeto, que é a densidade dele, a temperatura de fusão, o ponto de escoamento, a resistência ao cisalhamento também, que não está aí, a temperatura de processo dele, que permite que o isolamento não seja degradado. A gente usa esse material, polietileno de baixa densidade com 100% de ácido acrílico, como compatibilizante, porque o polietileno é apolar e o amido é polar, então eles não são compatíveis. E o ácido acrílico tem um pouco dessas duas propriedades. Então, nós utilizamos como um compatibilizante para poder incorporar melhor na cadeia do amido, na cadeia do polietileno. Agora o Romeu vai falar um pouco sobre o amido. Vou falar um pouco sobre o amido, por que a gente escolheu o amido para adicionar o PEAD. Amido é um polissacarídeo sintetizado pelos vegetais para ser utilizado como reserva energética das plantas. É o produto final do processo de fotossíntese das plantas. Ele é um produto natural, abundante,